Olá! Para quem não me conhece, eu estou na cadeira desse canal aqui do YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos ver regra de 3 simples, só que nós vamos utilizar algumas conversões principais, que também envolvem no cálculo de regra de 3 simples. Vamos lá? Eu trouxe para vocês hoje a regra de 3 simples, só que agora com conversões principais. Eu expliquei em um dos blocos da parte de regra de 3 simples que a gente utiliza para resolver vários problemas matemáticos em que envolve duas ou mais grandezas. Lembra? Pronto. Aí, na regra de 3 simples, só são duas grandezas. Eu expliquei também para vocês o que eram as grandezas diretamente e inversamente proporcional. E também expliquei que, geralmente, nas questões que são assim, que são de regra de 3, vai aparecer 3 valores. E para a gente descobrir um quarto valor. Só que também tem questões em que não vai aparecer esses 3 valores para descobrir um quarto valor. Vai aparecer para que você pegue uma regrinha principal, uma regrinha principal, vamos colocar assim, uma regrinha principal em que eu vou ter que fazer uma conversão, por exemplo, de minuto para hora ou de hora para minuto, vai depender muito da questão. E esse tipo de procedimento que a gente utiliza uma regrinha principal para poder encontrar um determinado valor que esteja em outra unidade de medida, por exemplo, hora em minuto, hora em segundo e por aí vai, a gente vai ter que fazer pegando a regra principal para poder fazer essa conversão. E isso também é regra de 3, simples, certo? Eu coloquei para vocês aqui agora algumas regrinhas, algumas a gente já conhece de cabeça. E tem umas que a gente não conhece, é importante a gente dominar para a gente ganhar tempo e a gente não perder questões simplesmente porque não consegue converter. Porque às vezes você pode pegar uma questão, tem que converter e não consegue. Vamos lá. Nós temos aqui de tempo. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Um ano tem 12 meses. Um minuto tem 60 segundos. Um mês tem 30 dias. Nós temos aqui de capacidade. 1 litro tem 1.000 metros cúbicos. 1 litro tem 1 decímetro cúbico. A depender da questão, você vai ter que fazer a conversão de metro cúbico para 1 litro. E essa parte aqui de metro cúbico e litro, geralmente nas questões que envolve a partezinha de volume. Pode aparecer para você algo com volume, você calcule o volume que vai estar em metro cúbico e quer que você transforme para litro. E aí, você vai utilizar a regrazinha de flechas nessa conversãozinha aqui, pegando o padrãozinho principal, certo? Nós temos também de distância. 1 quilômetro tem 1 quilômetro tem 1.000 metros. E tem mais uma também, que é a de massa, em que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Também pode aparecer para vocês, certo? Vamos agora a uma questão para vocês verem na prática como é que a gente utiliza essas conversõezinhas, certo? Essa daqui é uma questão do Enem, é muito tranquilazinha de resolver. Mas lembrando, vamos analisar o problema, ver as informações. Não se assustem, não se afobem, que é super tranquilo. Vamos com calma. Vamos aqui à leitura da questão. Em 2012, os tempos gastos por 3 alunos para resolver o mesmo exercício de matemática foram 3,25 minutos, 3,4 minutos e 191 segundos. O tempo gasto a mais em segundo pelo aluno que concluiu por último a resolução do exercício em relação ao primeiro que finalizou é igual a... Vamos lá. Vamos primeiro entender o que a questão quer. Ela quer saber qual foi a diferença entre o último colocado e o primeiro colocado. Então, aqui, nós temos aqui o último colocado em relação ao primeiro colocado. A questão quer saber isso. A diferença. Quando a gente calcula a diferença entre o último menos o primeiro, a gente vai saber exatamente quanto é que foi a mais pelo último aluno. Tainá, e que informações nós temos? Nós temos aqui a informação que tem esses alunos aqui. Então, cada aluno terminou na posição, certo? Quem terminou mais rápido foi quem estava em primeiro lugar. Então, o primeiro aluno, vou botar aqui, ó, primeiro aluno terminou em 191 segundos. O segundo aluno
terminou em 3,25 minutos. E o terceiro aluno terminou em 3,4 minutos. Então, a gente já sabe quem é o último. Esse daqui é o último. Vou botar aqui, último. E esse daqui é o primeiro. Pronto, então a gente já sabe quem é o primeiro e quem é o último. Só que tem um detalhe. É aí que está o que da questão. Temos um detalhe muito importante. Aqui o primeiro aluno já está em segundos. O segundo está em minutos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma conversão de minuto para segundo. Vamos lá. 1 minuto tem 60 segundos. 3,4 minutos dá para X, porque eu não sei quantos segundos equivale a 3,4 minutos. Então, eu vou fazer a multiplicação dessa parte vezes essa e dessa parte vezes essa. Vai ficar 1 vezes X igual a 3,4 vezes 60. Vou ajeitar aqui isso mais um pouquinho para vocês visualizarem. Vamos fazer esse processozinho de multiplicação aqui. 3,4 vezes 60. 0 vezes 4 vai dar 0. 0 vezes 3 vai dar 0. 6 vezes 4 vai dar 24. Fica 4, sobe 2. 6 vezes 3, 18. 18 mais 2, 20. Aí vamos aqui, ó. Vou fazer a soma. 0, 0 mais 4, 4. Essa parte aqui só faz descer. Esse 0 aqui só faz descer para cá. Se aqui tivesse um outro número, também desceria, porque eu não tenho que somar com nada, porque aqui não está aparecendo nada. Vamos lá. Desce aqui o 4. Já descemos o 4, agora aqui o 0 e o 2. Tainá, para aqui? Não, porque nós temos um número com vírgula. Eu tenho quantas casas aqui após a vírgula? Após a vírgulazinha do 4, que está aqui entre o número 3 e 4. Uma casa. Então, eu vou deslocar uma casa da minha direita para a minha esquerda. Então, vai ficar aqui, eu vou deslocar uma casa e vai ficar 204 segundos. Então, o nosso último colocado, ele fez em 204 segundos. Como ele quer a diferença entre o último e o primeiro, eu vou pegar 204 menos 191. Vamos fazer aqui o processo. Ó. 204 menos 191. 4 menos 1, 3. Vamos lá. De 0, eu tiro 9? Não. Pedi emprestado. Aqui fica 10. E aqui, quando eu peço emprestado, fica 1. 10 menos 9, 3. 1 menos 1, nada. Então, a diferença entre o primeiro e o último colocado é 13 segundos, que é justamente a nossa letrinha A. Tainá, mas na questão, você pode me perguntar da seguinte maneira. Na questão não fala a diferença, mas ele falou bem assim. O tempo gasto a mais em segundo, então vamos lá, ele quer tudo em segundo, então eu vou ter que converter para segundo. Pelo aluno que concluiu por último em relação ao primeiro. Então, vamos lá. O primeiro, ele fez em 191 segundos. O último fez em 204. Quanto é que tem a mais do primeiro? Do primeiro não. Quanto é que tem a mais o último colocado em relação ao primeiro? Ou seja, qual foi a diferença? Toda vez que fala a mais de um para o outro, é fazer a diferença entre o último e o primeiro. Que aí você vai fazer o cálculo. Eu preciso calcular o segundo colocado? Não, porque ele só quer que você saiba o tempo a mais gasto em segundos. Por isso que eu fiz a conversão do terceiro aluno de minuto para segundo, porque o primeiro colocado já estava em segundo. Então, precisava somente converter o terceiro colocado. Então, como só quer a relação entre o último e o primeiro, então não preciso fazer nenhum cálculo em relação ao segundo. Por isso que eu só mexi com o terceiro
o terceiro colocado, que é o terceiro aluno. E aí, o que acontece? Faz a conversãozinha. Ó, aqui a nossa regrinha principal, que eu disse para vocês que às vezes a gente vai precisar. Ó. Aqui, ó. 1 minuto dá para 60 segundos. Fiz o procedimento todinho. Quando eu faço essa conversão, eu vou encontrar o valor em segundos. Então, x aqui é igual a 204 segundos. Como eu já sei quanto é que está em segundos o terceiro aluno, fiz a diferença entre o último e o primeiro, e aí subi exatamente a diferença em relação a eles dois. Ele queria saber justamente o tempo gasto a mais em segundo pelo aluno que concluiu em último lugar em relação ao primeiro. Então, a diferença entre o último e o primeiro. Tainá, é só isso nessa partezinha de conversões de principais? Sim, porque você vai utilizar uma regra principal, como eu utilizei aqui, faz a conversãozinha de minuto para segundo, vai depender muito da questão, se vai ser volume, se vai ser capacidade, sabe a regrinha principal e faz esse procedimento. Você vai pegar a principal, coloca o valor que tem que descobrir e pronto. Basicamente é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu próximo vídeo e tchau, tchau.